Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos agora com o tema Destino das Crianças Após a Morte, no quarto capítulo, segunda parte, As Várias Existências do Espírito. Então vamos lá. Questão 197. O espírito de uma criança que desencarna com pouca idade pode ser tão adiantado quanto de um adulto? Resposta: pode, e algumas vezes é bem mais adiantado, principalmente se esse espírito já viveu várias existências, onde adquiriu experiências e aproveitou para progredir. 197A. Então o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o do seu pai? Pode, e isso é muito frequente. Vocês já não perceberam esse fato inúmeras vezes na Terra? Então nós percebemos pelo fato de que muitos pais não possuem nenhuma instrução escolar aqui nesta encarnação, ou muito pouca, ou até um certo grau. E as crianças já desenvolvem uma inteligência muito extrema para fatos científicos, tecnologias, artes, cultura, esportes, aonde chama a atenção exatamente esta questão. Então nós percebemos que nenhum progresso adquirido anteriormente é apagado, pelo contrário. 198. O espírito de uma criança que morre em tenra idade por não ter podido praticar o mal pertence aos graus superiores da escala evolutiva? Da escala espírita, desculpe. Resposta: se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o isenta das provas pelas quais precisa passar. Seu grau de pureza não se deve ao fato de ter animado o corpo de uma criança, e sim porque era mais evoluído. Ele já realizou um progresso como espírito. Então nós entendemos o que vamos ter exemplificado posteriormente aqui mesmo no Livro dos Espíritos. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Erros e acertos fazem parte da nossa trajetória terrena e evolutiva. Portanto, nós iremos progredir a partir do desenvolvimento e do bem que realizarmos para eliminarmos os vícios, a vaidade, o orgulho e o egoísmo, que não serão arrancados de nós do dia para a noite. 199. Por que a vida é interrompida com tanta frequência na infância? Resposta: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior que foi interrompida antes do tempo previsto. Geralmente, a morte de uma criança constitui também uma provação ou uma expiação para os pais. Então, nós não temos um mapa evolutivo, aliás, reencarnatório de ninguém. Não temos como determinar o ponto exato disto. Mas os três fatores podem estar existindo ou podem ser causa de tudo isto. Ou uma existência abreviada anteriormente, seja por um suicídio, um acidente, seja qual for a situação, e agora o complemento, ou uma provação a este espírito e também, consequentemente, a seus pais, certo? 199A. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Resposta: ele aguardará no mundo dos espíritos o recomeço de uma nova existência. Todos nós, ao deixarmos este plano terreno, nos encontraremos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, para nos prepararmos para uma nova reencarnação. Comentário de Kardec: se o homem tivesse apenas uma existência e depois da morte seu destino fosse fixado para sempre, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre com pouca idade, para desfrutar, sem esforços, da felicidade eterna? E com que direito essa metade da população ficaria desobrigada de viver uma vida geralmente dura e difícil, a que se submete a outra metade? Tal ordem de coisas não estaria em concordância com a justiça de Deus. Com a reencarnação, as coisas ficam iguais para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favorecer a quem quer que seja. Aqueles que retardam a sua evolução, somente a si mesmos poderão se queixar. O homem deve ter o mérito e também a responsabilidade por seus atos. Não é racional
considerar a infância como sendo um estado normal de inocência. Não vemos com frequência crianças dotadas dos piores instintos, numa idade onde a educação ainda não pôde exercer a sua influência? Não existem algumas crianças que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a malícia, até mesmo o instinto para o roubo e para o homicídio? Apesar dos bons exemplos que recebem daqueles que com elas convivem, a lei civil as absolve de suas más ações porque entende que elas agiram sem discernimento. Tem razão. A lei, pois elas realmente agem mais por instinto do que por intencionalmente. Porém, de onde vêm esses instintos tão diferentes entre crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, se não da inferioridade do espírito que as anima, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As crianças que são viciosas o são porque os seus espíritos progrediram menos e, portanto, sofrem as consequências não dos atos que praticaram na infância, mas dos atos que praticaram em existências anteriores. É assim que a lei é igual para todos e a justiça de Deus a todos alcança. Portanto, é aquele mesmo detalhe. Aonde haveria a justiça de Deus se uns fossem criados para a alegria e outros para a tristeza? Portanto, nós estamos hoje colhendo os frutos das existências anteriores, todos de uma vez só? Não, porque não temos suporte espiritual, emocional e físico para isso. Portanto, aos poucos resgatamos o que deixamos para trás, o que deixamos nesta, e colhemos as virtudes e alegrias semeadas também. Afinal, somos falhos? Sim, mas temos grandes pontos positivos. Não podemos deixar por terra como se fossem apenas maus instintos que tivéssemos. Pelo contrário, nós temos pontos extremamente positivos. Basta alimentá-los, certo? Então, eu sou Débora Rabelo. Este foi o estudo aqui sobre o tema do destino das crianças após a morte. E no próximo, nós estaremos estudando a respeito do tema sexo e espíritos. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.